Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostava em primeiro lugar de cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Presidente da FCT, também saudar a disponibilidade para estarem presentes nesta reunião da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Os temas que o PCP coloca no requerimento são claros, julgo que uma breve introdução será o suficiente, muito embora haja muito mais para falar na ciência do que aquilo que nos será possível. Aliás, saiu agora, há bem pouco tempo, saíram os resultados provisórios do inquérito ao potencial científico e tecnológico, que dava para fazer um belo debate nesta Assembleia sobre o futuro da ciência em Portugal, que pelos vistos está estagnada, não é? De acordo com os dados de 2011, que são os últimos disponíveis, não só há uma contração do investimento total, portanto, de 200 milhões, que não é, no mundo em que estamos a falar da ciência, não é uma coisa de menor importância, e sobre até a distribuição do trabalho de I&D nas diversas instituições. O que era importante refletirmos sobre isso é uma discussão que a Assembleia da República não consegue fazer, porque o Governo é sempre muito esquivo. Não é só este, já o anterior Governo era muito esquivo. Bem, não podemos certamente aprofundar tanto, eu gostava de me concentrar então nas questões dos laboratórios associados, laboratórios de Estado, e principalmente sobre o financiamento. A Sra. Secretária de Estado terá lido o requerimento do PCP, essa era a questão fundamental. Há um conjunto de matérias que vimos tentando esclarecer desde a discussão do Orçamento de Estado. Na altura não foi possível, também porque o tempo era demasiado escasso, aprofundar suficientemente essas matérias, portanto esperemos que hoje tal seja possível. Uma das primeiras questões que se coloca e que gostava de colocar à Sra. Secretária de Estado é que nos possa dar a conhecer o que motivou a alteração no modelo de financiamento, como foi discutido com as instituições, como foi discutida, essa alteração, que implicações se prevê que tenha nas instituições, porque o PCP, presumo que os restantes grupos parlamentares tenham sido contactados da mesma forma, foi alertado para os impactos que uma alteração desta natureza, nomeadamente com a concentração dos recursos para o financiamento por projeto, com base competitiva, e a alteração do financiamento de estrutura das instituições, poderá provocar graves desequilíbrios, principalmente por representar uma descontinuidade abrupta sem ter envolvido as instituições. Sem ter envolvido. Isto é o que interessa também neste momento esclarecer. Além de uma redução do dinheiro disponível, há uma alteração na forma como ele é disponibilizado, que afeta a fundos de base competitiva, nomeadamente por projeto, e que retira das estruturas. No entanto, estas instituições, nomeadamente os laboratórios associados, têm custos de estrutura que são indissociáveis do seu funcionamento e não poderão responder aos projetos afirmativamente se não mantiverem a sua estrutura e se não garantirem o seu funcionamento de estrutura. Portanto, daquilo que temos nota, em alguns casos há cortes de 30%, e em alguns laboratórios associados, centros de investigação e unidades de investigação, chega a 50% de corte de financiamento. Eu gostava de perguntar à Sra. Secretária de Estado como é que julga que é possível fazer funcionar um laboratório com um corte no financiamento de 50%. Passando a questão ainda dentro dos laboratórios associados, mas para outros problemas, nomeadamente da carga burocrática a que estão sujeitos para a obtenção dos fundos e do financiamento a projetos, e entre parênteses pergunto se está prevista alguma forma de garantir o pagamento dos overheads às universidades e aos laboratórios associados, que há muito tempo aguardam overheads em atraso, porque vão sustentando os overheads dos projetos, porque a FCT muitas vezes não transfere essa verba. Mas sobre a carga burocrática, Sra. Secretária de Estado, muitos laboratórios associados também fazem chegar e muitos profissionais do setor fazem chegar essa preocupação. A carga burocrática que faz com que muitas vezes as verbas afetas aos projetos tenham que ser despendidas em horas de trabalho de investigadores e outros profissionais para dar resposta à burocracia e não para realizar investigação e desenvolvimento. Isso também, infelizmente, sucede não só nos laboratórios associados, mas também no setor Estado. Também no setor Estado, aliás, esta Comissão fez uma audição há algum tempo atrás sobre laboratórios de Estado, e também no setor Estado nos foi dito que os investigadores perdem muito do seu tempo a fazer outras coisas que não diretamente atividades de investigação e desenvolvimento, assim afetando recursos que deveriam ser efetivamente alocados à investigação e desenvolvimento. Sobre o pessoal,
que está relacionado também com o financiamento, como é evidente. O Orçamento de Estado para 2013 não permite, pelo menos até ver, e até alguma posição extraordinária por parte do Governo, ir além dos 400 investigadores. Pergunto à Sra. Secretária de Estado o que fazer aos outros 1000. Portanto, os programas de Ciência 2007, Ciências 2008, o ano passado foram colmatados, tendo em conta a saída prevista, o término previsto de 80 contratos, a Secretaria de Estado garantiu a abertura de 80 vagas. Este ano, mais contratos caducam do que 400 e, portanto, era importante saber o que é que sucede aos restantes. A abertura de 400, ou a possibilidade de abertura, veremos como é que vai dar resposta às necessidades. Ou vamos diminuir, como já diminuímos em 2011, pelo que se percebe, um ponto percentual de investigadores ETI por 1000 habitantes, ou para manter com 400 vagas não será possível. Perderemos cerca de 1000 investigadores, o que em ETIs, nem sei, deve ser muito mais do que isso, não é? Era uma pergunta que também gostava de colocar à Sra. Secretária de Estado, porque as instituições também se deparam com esta questão. Porque na sua instituição tem os contratados, que foi a via enjeitada de Mariano Gago e do Governo Sócrates para garantir a alimentação do sistema sem contratar pessoas, sem incluir pessoas na carreira de investigação, mas agora são essas pessoas que cá temos. E se se abrem só 400 vagas, dificilmente será possível garantir o nível de elaboração em ID. Aproveito para lhe perguntar, bem, se há 400 vagas para investigadores, não haverá nenhuma para técnicos superiores, não é? Portanto, vamos manter a brutal disparidade entre pessoal técnico e pessoal de investigação que existe em Portugal e que compõe um dos maiores déficits da nossa estrutura do sistema científico, que é o rácio técnico-investigador, que em Portugal é o pior da Europa. O pior da Europa. Nós não podemos ter uma produção científica, Sr. Presidente, encaminho para terminar, não podemos ter uma produção científica saudável quando os investigadores perdem horas e horas e horas do seu tempo a fazer o trabalho que os técnicos deviam fazer e que os técnicos não fazem porque não existem técnicos suficientes. Termino apenas com esta pergunta. Como é que a Sra. Secretária de Estado garante que a extinção da FCCN não provocará nenhuma alteração na prestação dos serviços que são absolutamente determinantes para o sistema científico e tecnológico nacional, para a Universidade Portuguesa, para a Academia e para a produção científica, não só na consulta, principalmente na consulta, mas não só na consulta. E, portanto, como é que garante e como é que a fusão ou a extinção desta fundação e a inclusão das suas valências na FCT, que é um organismo que está perfeitamente estrangulado pela sua própria incapacidade, a FCT, que nem atender os telefones atende, quando se liga para a FCT, porque o bolseiro da administração que está do outro lado, coitado, não tem tempo para atender todos os telefones. Portanto, que não dá resposta aos pedidos atempadamente, que não faz as transferências atempadamente. Como é que vai carregar com a missão fundamental da FCCN? A não ser que haja um grande reforço de verbas para a FCT e de valências e de meios, é uma dúvida que eu julgo que é legítima da parte do PCP e todos aqueles que se têm vindo a colocar, a questionar sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, depois de estar aqui este tempo todo a ouvir as suas respostas, sinceramente não sei, faltam-me as palavras, porque este processo de delírio coletivo em que PSD, CDS e o Governo entraram nesta reunião deixa-nos com grande dificuldade para discutir as coisas com a mínima seriedade. Quer dizer, a senhora Secretária de Estado, na primeira pergunta que lhe faço, aliás, ao conjunto das primeiras perguntas que o PCP lhe coloca, responde de fugida a uma, dizendo que não há problema nenhum no financiamento dos laboratórios associados, que era por acaso o tema central desta audição. Depois entramos aqui num processo de diversão em que PSD e CDS dizem que tudo vai bem no mundo da ciência e que aquilo que foi feito no passado que estava tudo mal e agora se está finalmente a corrigir e que tudo corre bem no mundo da ciência. Senhora Secretária de Estado, eu sei que não subscreve isso, pelo menos no seu consciente, porque isso é absolutamente disparatado. Aliás, não é o PCP que diz. São os dados que temos disponíveis que não nos permitem de maneira nenhuma tirar qualquer espécie de conclusão dessa ordem. Então, por exemplo, se até 2011 o investimento público decaiu, o investimento privado decaiu, mas decaiu a sério, Sra. Secretária de Estado. Em 2012, estes indicadores vão ser ainda piores, de certeza, porque nós conhecemos como correu o ano 2012, ainda não temos os dados do inquérito, mas sabemos como foi, e em 2013 ainda mais catastrófico será. Portanto, se o PCP costumava dizer
que o Partido Socialista e o Consulado de Mariano Gago na ciência eram de liquidação do setor público e de concentração dos recursos no setor privado, nomeadamente nas instituições privadas sem fins lucrativos, ou seja, os laboratórios associados, pode-se dizer agora que o Consulado do Ministério da Educação e Ciência, do PSD e do CDS é de liquidação total, porque nem no privado nem no público não há nada que se aproveite. A diminuição do investimento é muito clara, aliás, são os dados do gabinete, os dados provisórios do Inquérito do Potencial Científico e Tecnológico Nacional que o demonstram, que há uma quebra em todas as dimensões do investimento, seja público, seja privado, seja no subsetor Estado, seja no ensino superior. Portanto, quer dizer, não há como dar uma nota positiva a esta atuação. Senhora Secretária de Estado, há um número que é bastante elucidativo, até porque as pessoas que nos estão a ouvir podem não perceber do que é que estamos a falar. Mas, a ser verdade, o número de investigadores em equivalente tempo integral que está identificado neste inquérito, e é o que temos e, portanto, eu tenho que o usar, bem sei que está empolado, bem sei que os bolseiros de investigação entram para este número, bem sei que muitos técnicos entram para este número, mas é o número que temos, com os critérios que temos para identificar, e, portanto, usá-lo-ei. E também os critérios são iguais na restante Europa. Em Portugal, passámos, em 2009, de um investimento miserável de 60 mil euros per capita de investigador, para, em 2011, portanto, 2011 ainda não tem a dimensão total dos cortes de 2012 e de 2013, em 2011, para 54 mil euros per capita de investigador. A senhora Secretária de Estado faz ideia de qual é a média da União Europeia? São 195 mil euros, são quase 4 vezes mais. Portanto, um investigador em Portugal vir aqui com esta conversa de que estamos a chamar os melhores, as mentes brilhantes da Europa, que estamos a manter aqui os nossos quadros superiores, quando nós vemos os jovens portugueses formados a irem-se embora, porque este governo mais depressa enfia 1.100 milhões de euros num banco falido ou num banco de criminosos do que investe no ensino superior ou na ciência, e virem-nos aqui dizer que estamos a fazer tudo, quando em Portugal se investem 54 mil euros per capita de investigador, contra os 195 mil euros da média, porque há países que vão muito além disso, e a senhora Secretária de Estado sabe. Nós estamos a dizer aqui é que os investigadores portugueses trabalham com 4 vezes menos condições do que um investigador no exterior, na União Europeia. Portanto, isso não é certamente uma posição vantajosa, nem pode justificar os sorrisos do PSD e do CDS, vindo aqui dizer que tudo está bem. Senhora Secretária de Estado, sobre os laboratórios de Estado, eu coloquei-lhe diversas perguntas sobre os laboratórios associados, fez questão de responder apenas com está tudo bem. Eu gostava ainda assim que nos explicasse como é que pode garantir. É evidente que o Governo não pode fechar laboratórios associados, não são seus. É evidente, mas pode constranger de tal forma e apertar de tal forma e asfixiar de tal forma o financiamento que obriga ao encerramento de algumas estruturas. Mas eu pergunto-lhe agora sobre os laboratórios de Estado, que são o parente pobre da política de ciência deste Governo, aliás, dos sucessivos governos, não é de agora. Qual é, afinal de contas, a estratégia para estes laboratórios? Como é que vamos definir a sua missão? Como é que vamos garantir que prestam as funções de soberania a que estão supostamente obrigados? Senhora Secretária de Estado, termino mesmo, Sr. Presidente. O ITN foi integrado no Instituto Superior Técnico. O Governo comprometeu-se com a transferência das verbas correspondentes ao funcionamento do Instituto Tecnológico e Nuclear para o Instituto Superior Técnico anualmente para garantir o funcionamento daquele órgão importantíssimo, daquele laboratório de Estado importantíssimo, que agora já não é laboratório de Estado. Este ano, o Instituto Superior Técnico recebe menos do que recebia antes de ter integrado o ITN. Portanto, Senhora Secretária, esta política de desmantelamento do sistema científico e tecnológico, para onde caminha no plano dos laboratórios de Estado? Muito obrigado, Sr. Presidente. E se fosse eu já estava no jornal. A última vez que disse que falava lá fora foi... Sr. Presidente, Senhora Secretária de Estado, pronto, já percebemos que o PSD, a questão da FCCN está arrumado, também é normal, o governo é o partido maioritário do Governo, para o PCP não está assim tão arrumado, até porque não temos a certeza do que significa a integração das funções da FCCN na FCT. Gostava de lhe perguntar, do ponto de vista, depois da operacionalização, como poderá ser isto feito? A senhora Secretária de Estado, por acaso, tem a certeza de que isto representa até uma poupança, como disse agora a senhora deputada Isilda Aguiche? É que provavelmente, com externalização de serviços, privatização do recurso a técnicos e recursos humanos altamente qualificados, isto pode até representar o aumento dos custos e a degradação da qualidade do serviço, de um serviço que é quase como uma espinha dorsal na nossa academia. Portanto, senhora Secretária de Estado,
nada disto é assim muito claro. A extinção da FCCN, a integração das suas funções na FCT, além das várias dúvidas de forma que já surgiram e que todos os grupos parlamentares têm questionado, menos o CDS e o PSD, que sancionam automaticamente tudo, a verdade é que há muito por explicar. Há muito por explicar ainda sobre a FCCN. Termino, Sra. Secretária de Estado, o meu tempo é muito curto, por voltar à questão dos laboratórios de Estado. É verdade que o número de investigador ETI em Portugal disparou de forma quase que irreal. Aliás, num ano, em 2008, se não estou em erro, houve uma duplicação do número baseado em 2005. Pronto, eu tenho aqui os dados, mas houve uma duplicação de um dia para o outro, é verdade tudo isso. O critério é o que é. Mas a senhora Secretária de Estado, quando faz a comparação europeia, também tem que dizer que na Europa, por exemplo, a média anda à volta do mesmo, 8 per 1000, 8 ponto qualquer coisa. E o investimento, no entanto, é de 190 per capita. Portanto, não justifica apenas com as médias inferiores de outros países, que é verdade que existem. Ou seja, nós temos um déficit estrutural no financiamento per capita de investigador, que nos laboratórios de Estado é ainda maior esse déficit. Nos laboratórios de Estado o investimento per capita de investigador ainda é menor, o que também denuncia depois a incapacidade, muitas vezes, de conseguir promover o laboratório de Estado, e depois um déficit brutal em técnico por investigador. 7 investigadores para um técnico, Sra. Secretária de Estado, quando a média na União Europeia é de 1 para 1. É quase 1 para 1, é pouco mais do que isso. Portanto, estes déficits certamente terão de estar nas recomendações. Termino dizendo porque é que não ativam o Conselho dos Laboratórios de Estado previsto na lei, quando pode ser um parceiro fundamental do Governo para rever a missão e definir a missão dos Laboratórios de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.